estamos de volta com o Ver Mais. Agora é a hora do nosso bate-papo. E olha, atenção, gente, o assunto hoje é muito sério e muito importante para todo mundo. A gente vai falar do glaucoma, uma doença ocular silenciosa, ou seja, ela não apresenta sintomas, a não ser a perda gradativa da visão. E quando você se dá conta, pode ser tarde demais. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o oftalmologista Dr. Clodomir Carvalho. Aliás, quero aproveitar para parabenizá-lo aqui frente a frente pelo seu dia, né, hoje. E a gente fica feliz de poder receber um profissional justamente no dia em que é comemorado, né, o dia do oftalmologista, para falar de um assunto muito sério, né? Obrigado, Denise. E legal estar abrindo espaço hoje para a gente poder falar sobre o glaucoma, né, que é uma doença, como a gente tinha falado antes, silenciosa. Muitas vezes o paciente não percebe os sintomas, né, na maioria das vezes, aliás, né? E a pessoa vai perdendo o campo de visão, né? E gradativamente. E quando percebe, só tem vamos dizer assim, um campo visual tubular que a gente chama, só enxerga na parte da frente. Né? Como a pessoa começa a enxergar, né? O que ela vê? Ela perde a visão periférica? Isso. Como acontece isso? Aí. Isso? Como é que funciona o glaucoma? O glaucoma é uma doença que cursa como uma neuropatia óptica. O que é isso? Ele dá uma lesão no nervo óptico. Com esse esquema aqui, ó, o nervo óptico é como se fosse um cabinho que sai do olho, né? Ele leva toda a informação, tudo que a gente enxerga passa pelo nervo óptico e vai até o cérebro. Então, o glaucoma dá uma lesão no nervo óptico, né? Então, como é que acontece isso? A pressão do olho começa a aumentar, né? E isso começa a dar lesão no nervo, né? E essa lesão começa a dar uma perda de campo visual. Isso é muito sério, né? Sim, como é que começa? Então, por que a pessoa não percebe? É uma perda de visão periférica. Então, começa bem no cantinho do campo visual. Como se aqui, não sei se vai ser possível ver em casa, porque é muito pequenininho, isso. mas então, como se escurecesse em volta. Vai escurecendo. E depois ele vai aumentando com o tempo, né? Vai aumentando até ficar só uma manchinha no meio. Nossa. É como se fosse tampando de pouquinho em pouquinho. E né? mais ou menos quanto tempo leva-se para chegar a esse estágio avançado aqui? Então, isso aí pode variar, né? Então, por exemplo, a pressão do olho, o normal é mais ou menos de 9 até 21 milímetros de mercúrio. É uma medida que a gente usa lá. Então, quando a pessoa tem glaucoma, então às vezes ela está com 30, 35, isso o paciente não sente nada. Né? Então, isso aí, vamos dizer que é uma pressão mais alta, a lesão do nervo está acontecendo. Né? Pode ser uma lesão bem gradativa e em alguns pacientes pode ser bem rápido. Né? Muitas vezes o paciente chega no consultório já cego. Né? Então, a gente costuma dizer, é a maior causa de cegueira irreversível no mundo, né? Nossa. Então, assim, porque é uma lesão nervosa, né, do nervo óptico. Então, se depois que teve a lesão, não recupera mais, não volta mais, né? Você tratando, fazendo cirurgia, não volta. Você tem que tentar conservar o que a pessoa tem ainda. Né? Por isso que é importante o diagnóstico precoce, né? Não é que nem a catarata, por exemplo. A pessoa tem catarata, embaça a visão, opera, resolve. A visão é restabelecida. No glaucoma, não. Né? Aquilo que ela já perdeu, não recupera mais. Por isso que é importante o diagnóstico, né? O diagnóstico precoce, né? A consulta ao seu oftalmologista anual, né? Depois dos 40 anos, né? Principalmente. Eu né? até ia te perguntar, né? Porque esse check-up, né? Que a gente pode falar ocular, sim. Ele deve ser feito, por exemplo, a partir dos 40 anos. Isso. Quase que obrigatoriamente. Se a pessoa realmente se preocupa com a sua saúde, é importante que ela faça esse check-up uma vez por ano, porque é uma doença mais comum, né? Depois dos 40, dos 40 anos, as pessoas mais maduras. Então, aí tem outros fatores, né? Por exemplo, pessoas que têm já caso na família, né? Então, a gente sabe que a história familiar é importante, né? Então, a chance aumenta mais ou menos 6 a 10%. Então, tem que procurar o oftalmologista. Né? Pessoas que tomam alguns tipos de medicamento que pode aumentar também. Né? Hoje em dia tem o teste do olhinho, né? Que é um teste hoje é instituído nas maternidades, que é obrigatório. Né? Então, para quê? Para tentar diagnosticar o glaucoma congênito, né? Que é uma outra causa de cegueira infantil. Né? Então, glaucoma congênito, outras causas de cataratas congênitas. Então, são vários exames que a gente lança a mão para diagnosticar. Né? Até os pais são orientados, né? É feito o teste do olhinho no bebê, depois, acho que com 2 anos de idade, tem que voltar ao consultório, fazer novamente. Então, esse acompanhamento é importante desde os primeiros anos de vida, né? Porque a nossa visão é uma das coisas mais importantes que a gente tem. Então, imagina aí perdendo isso e depois não conseguir reverter, o quanto isso é sério. E o diagnóstico é através do exame clínico, né? Então, a gente faz a medida da pressão, que é muito importante, né? Alguns exames laboratoriais, exames de imagem, né? E aí, quando tem o diagnóstico, como que é o tratamento? Através de colírios, né? O tratamento inicial com colírios que vão fazer a pressão abaixar, né? Então, no glaucoma,
vamos pensar assim, como se fosse uma pia, né, que a torneira está aberta, só que o ralo está começando a entupir. Então, o sistema de drenagem do olho, que a gente produz um líquido dentro do olho. E às vezes o sistema de drenagem começa a não funcionar tão bem. Então, começa a aumentar a pressão, né, porque é um sistema fechado. Então, vamos pensar na torneira aberta e o ralo está entupindo, começa a aumentar a pressão lá dentro. Então, a gente usa a mão de colírios para tentar baixar a pressão na forma de que a gente produza menos líquido. Então, é mais ou menos isso o tratamento, né? É simples. Quando os colírios já não conseguem resolver o problema, mesmo pingando a medicação, ainda está com a pressão alta, aí a gente faz cirurgia. Né? Mas, geralmente, só 20% dos pacientes precisam fazer cirurgia. Né? Geralmente, a gente consegue controlar bem com Mas a cirurgia, ela pode ser feita quando é diagnosticado precocemente, né? Porque se tiver num estágio muito avançado... Depende do caso. Às vezes, o paciente já chega em um estágio bem avançado, que aí você tem que... Você pode indicar uma cirurgia para que ele tenha, vamos dizer assim, para que ele mantenha aquele que ele ainda tem, né, se for um caso mais grave. Certo. E o glaucoma, ele acomete os dois olhos ao mesmo tempo ou pode acontecer de começar em uma vista, depois na outra? Olha, a gente diz que ele é uma doença assimétrica, né? Não necessariamente vai ter nos dois. Muitas vezes tem, tá? Mas pode acontecer isso que você falou, né? O paciente começa num olho e depois vai desenvolver no outro. Pode acontecer sim. Não é uma regra isso aí, né? Mas pode acontecer. Mas pode ser de um olho só também? Pode, e não sim, acometer o outro? Pode também. Mas, de qualquer forma, tem que procurar, né, o tratamento, tem que procurar a cura, enfim. Isso, né? cada caso é um caso, né? Então você tem que analisar, ver o que está acontecendo, né? Mas isso pode acontecer também. Tá certo. Alguma dica para o pessoal que está em casa, no cuidado com os olhos? Então, a dica a gente acabou de falar, né? Então, é fazer o exame anual, né? Como é uma doença que a gente não sente nada, então às vezes você acha, tô bem, não tô sentindo nada, tô enxergando bem, mas não é bem assim. Então, por isso que é importante procurar sempre o oftalmologista. Né? Uso de colírio, para quem tem a visão perfeita, enfim, é indicado? Não há necessidade? A gente recebe muito paciente, né, que às vezes vem com uma conjuntivite, ou então, eu estava sentindo uma ardência e eu fui na farmácia, o farmacêutico me deu um colírio. Então, isso é errado, né? Então, para você pingar alguma coisa, você está usando alguma medicação. Sim. Então, não pode. Você tem que ter uma orientação. É importante, Não pode usar o colírio assim, indiscriminadamente. Às vezes você vai lá, compra um colírio, ele é para limpar o olho, mas às vezes tem alguma substância que não é legal. Sim. Tem muita gente que pinga esses colírios para deixar o olho mais claro, né? Então, isso aí, a longo prazo, pode dar até pressão alta no corpo, né? Porque tem vasoconstritor, né? Então pode dar efeito sistêmico também. Sim. Tá certo, então muito obrigada. Muito obrigada pelas dicas e pelas informações. Tá joia. Parabéns mais uma vez pelo seu dia.